Hoje a gente viaja por um Brasil que se reconhece na própria história. O afroturismo já não é uma tendência, é uma realidade e é o tema de hoje no podcast Uai Turismo. Eles são turismólogos e sócios na agência de receptivos Sensações Turismo. Estamos hoje com Lucas Xavier. Bem-vindo, Lucas. Obrigado. O Lucas possui MBA em gestão de projetos e tem sólida trajetória em políticas públicas do turismo, estruturação de produtos e desenvolvimento territorial. Ele atuou por mais de uma década na Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e, mais recentemente, ele foi gestor executivo da IGR Circuito Turístico Parque Nacional da Serra do Cipó. Ele é um apaixonado por um turismo que favoreça e promova a diversidade e conecte pessoas com o lugar e com propósito. A gente está também com o Thiago Bicalho. Bem-vindo, Thiago. Obrigado. Que já atuou na hotelaria, na docência e já foi membro do Conselho Estadual de Turismo de Minas Gerais. Hoje, ele atua também na promoção, comercialização, operacionalização e guiamento de passeios em Belo Horizonte e região. E ele é cofundador também da marca Uai a Pé, que faz passeios a pé por Belo Horizonte, e Visite BH. Bem-vindos ao podcast Uai Turismo, gente. Obrigado. Hoje, então, a gente vai falar de um tema aí que a gente tem escutado muito, mas às vezes está faltando tangibilizar para as pessoas, né? Mas primeiro, Lucas, eu queria que você me falasse um pouquinho dessa trajetória sua e como que, de fato, o afroturismo se transformou numa realidade, assim, e acredito que numa realização pessoal também. Sim, com certeza. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui e falar um pouco de tanta coisa que faz sentido para a gente, né? E que a gente acredita que transforma o turismo do nosso país, do lugar onde a gente vive. E aí, pensar no turismo de modo geral, para mim, ele tem um ponto de partida muito distante da minha realidade, né? Eu nasci na periferia, eu sou uma pessoa de periferia, que o turismo não era uma realidade, era um desejo muito, muito longe. E aí, a partir da faculdade, eu aproximo dessa prática e durante a faculdade eu vou entendendo do que se trata. E aí eu percebo que falta lugares de reconhecimento, lugares onde eu estava valorizando a minha história, entendendo ali uma similaridade daquilo que eu vivia, né? Então, tinha um distanciamento do que era valoroso e do que não era. Então, eu estava muito para o que não era. E aí eu redescubro o turismo a partir da prática profissional e vejo como oportunidade de incentivar novas práticas do turismo e perceber que o turismo ele é sim ferramenta para valorizar as nossas histórias, né? E com o passar do tempo, com essa estadia ali que eu brinco dentro da Secretaria de Estado de Turismo, eu entendo o que é política pública, eu percebo que a política pública é ferramenta de transformação, é ferramenta de dar suporte para que a diversidade se torne realidade em todos os setores, inclusive no turismo. Né? E dentro da secretaria eu trabalhei muito com essa parte de práticas diversas, do turismo de base comunitária. Você trabalhava mais nas políticas públicas. Isso. Lá eu passei por vários setores, dentre esses setores, mais para o fim ali da minha estadia, eu fiquei mais focado na parte de produtos. Né? Então eu estive como diretor de segmentação turística, onde eu tive que aprofundar um pouco mais sobre essa diversidade do turismo, tanto na demanda quanto na oferta, e por fim eu estava realmente tratando ali sobre a promoção de produtos turísticos. E então nessa minha atuação eu tive a oportunidade de incentivar e de estabelecer alguns projetos e algumas ações que focassem realmente na diversificação da oferta. E aí o afroturismo ele vem mais recente enquanto realização quando eu encontro o Thiago, né, nas Sensações Turismo. A gente se torna sócio e aí na busca de ver o turismo de Belo Horizonte, entender o que a gente estava tendo de oferta. O Thiago, ele já atuava com as Sensações numa visão de apresentar a cidade por um outro olhar. E aquilo me chamava muita atenção, e quando eu chego, a gente juntos vai em busca então dessa ferramenta do afroturismo como oportunidade de contar as histórias que ainda não eram contadas. E tem sido sensacional a gente conseguir colocar isso em prática, né? Hoje a gente tem aí 4 rotas estabelecidas dentro do hipercentro da cidade já há algum tempo, né? Trabalhando isso com personalidades que antes não eram colocadas ao centro, redescobrindo essa história
história, né? A gente se reconhecendo nessa história é muito importante e o turismo é essa ferramenta. Ô, Lucas, você falou, né, da Secretaria de Turismo. Você trabalhava muito nas políticas públicas e depois foi para produto. Uhum. Você sentiu em algum momento, agora que você não está mais lá, que você pode falar, que a política pública pregava alguma coisa e que na hora que você ia colocar no mercado como oferta de produto, aquilo não estava conversando ou não estava tão embalado quanto o mercado precisa? Eu falo da minha trajetória com muita tranquilidade, que também foi uma escola para mim. Então, no setor público, eu tive a oportunidade de estar no Estado, tive a oportunidade de estar no programa de regionalização e, por consequência, ter uma proximidade muito forte com a parte do município. E, de forma geral, o que eu percebo é que há uma confusão do que compete a cada setor. E nesse sentido que há essa confusão, a gente acaba se atropelando. No Estado, eu destaco aqui uma política pública que funcionava muito bem, que é um programa de apoio e suporte às agências, onde a gente conseguia trabalhar ali diretamente com a demanda das agências, dando suporte, ou seja, o que compete à política pública, o que compete ao Estado, ao município e até mesmo à regionalização, é favorecer um ambiente, trazer um ambiente que seja frutífero mesmo, para que o empreendedor, o empresário consiga fazer o que lhe compete. Negócios. Então, exatamente. Então, hoje, se eu olho para essa trajetória e consigo trazer um conhecimento para mim, é entender que, cumprindo com o que compete cada setor e tendo um diálogo constante, e aí a gente tem espaços no Estado, no município e na regionalização que favoreça para isso, a gente vai ter um resultado muito mais favorável para o desenvolvimento que é apontado na política pública. E aí eu concluo que a política pública, ao meu ver, quando bem trabalhada, quando bem definida essas competências, ela favorece e muito o desenvolvimento desse turismo que a gente quer. Entendi, Tiago. E aí você já vem com uma trajetória bem de mercado, né? Sua trajetória é bem forte no mercado e muito na operação ali, que aí a gente já está falando de contato direto com o turista, né? Que é a prática, né? E como que o afroturismo chegou na sua vida, assim, né? Aí eu falo já como mercado mesmo. Perfeito. É muito interessante pensar nessa chegada do afroturismo, porque ela conecta com a trajetória que o Lucas acabou de mencionar. No período em que o Lucas estava na Secretaria de Estado de Turismo, eu fazia parte do programa de apoio às agências, né? A minha agência ela foi criada em 2013. Que era o Minas Recebe, né? Exatamente. Foi criada em 2013, então ao longo desse período eu pensava que a gente precisava de ocupar espaços institucionais importantes para tratar do assunto do turismo. Consequentemente, um pouco depois disso, eu tive a oportunidade de conviver no Conselho Estadual de Turismo. Isso me deu uma abertura de olhar principalmente a tomada de decisão das políticas públicas e o papel dos conselheiros ajudando e auxiliando nessa interlocução do mercado. Mas desde a minha formação lá atrás, eu tinha um incômodo muito grande, né? Nós discutimos várias questões teóricas e eu achava muito importante trazer a prática do turismo e a vivência do turismo. E isso é um ponto que, por exemplo, eu e o Lucas temos de incômodo em comum. Então, esse primeiro incômodo nos traz o encontro, né? Porque ele tinha de um lado e eu tinha do outro. E isso nos leva a se conectar e a começar a trabalhar em conjunto, apresentando e aprendendo com a cidade. Então, um dos grandes desafios que eu tinha, por exemplo, no início da minha trajetória profissional, era mostrar que Belo Horizonte era possível se viver em 10 dias ou mais. Porque eu não admitia que as pessoas passassem somente 4 horas no City Tour em Belo Horizonte. Eu achava que era pouquíssimo tempo para conseguir apresentar toda a riqueza que a cidade tinha. E isso era uma realidade lá atrás, quando eu comecei o meu processo e a minha caminhada no turismo. Essa conexão de pensar coisa nova encontra lugar em duas pessoas que moram na mesma região, Exato. De certa maneira, que discutem... que discute as mesmas temáticas e que pense um turismo diferente. Então, olhando para a cidade de Belo Horizonte, entendendo que Belo Horizonte era muito além do que a Belo Horizonte já se apresentava, nós começamos a investigar como a gente poderia fazer isso. E aí, de fato, o afroturismo entra com uma discussão que já era um desejo de ser construído. E aí, um grande marco que eu posso dizer que é um marco importante foi uma participação que nós tivemos, principalmente na pessoa do Lucas, na DAPTM, que é o principal evento da América Latina, no qual a gente conseguiu
que esse incômodo e esse desejo de construir algo novo encontrasse com pessoas, né, e cruzasse com trajetórias que são importantes e que foram importantes, são até hoje, mas foram importantes principalmente nesse princípio para que a gente pudesse conceber a atividade turística, que foi a conexão que nós tivemos com o Guia Negro. A gente que já está no setor do turismo, eu acho que já está bem incorporado o tema afroturismo, apesar de que eu particularmente ainda acho que eu percebo muita discussão, ainda não vejo acontecendo de fato. Aí, para quem está nos ouvindo e nos vendo agora, tentando falar com uma linguagem de mercado, o que é afroturismo? A gente poderia entender o afroturismo como uma prática vivencial. Muitos a colocam no lugar de uma segmentação turística, ou seja, um caminho de segmentação que a gente possa entender como que o turismo é ofertado, mas eu particularmente entendo o afroturismo muito no lugar das vivências e experiências, pautada na narrativa afrocentrada e que principalmente exalte ou que traga para aqueles interlocutores, tanto o viajante quanto quem deseja ofertar a atividade, monumentos que tratem da nossa história afro-brasileira, né, e da nossa ancestralidade, que são aspectos que de fato estão enraizados em nós e que muitas das vezes foram apagados ao longo dos anos e que não são colocados à tona. Até então parece que eu não falei de turismo. E aí o turismo entra no processo de deslocamento, de conhecer essa realidade brasileira, que é muito diferente, inclusive, da realidade de vários países do continente africano. Então o Brasil, ele construiu uma forma de se fazer turismo, que é uma forma muito distinta e que esse resgate da narrativa afrocentrada possibilita ao viajante histórias diferentes da que ele já contou no mesmo lugar. E mais que isso, eu acredito que o afroturismo ele dá a oportunidade da gente ter nitidez da escolha que a gente está fazendo. Eu estou escolhendo esse produto por qual motivo? Eu estou escolhendo estar nesse hotel por qual motivo? Quem são as pessoas que realmente estão ganhando grana com esse dinheiro que eu estou comprando esse produto? Então o afroturismo ele passa também a ser uma ruptura desse pensamento tão habitual que é aceitar somente o que está sendo ofertado. Né? A gente passa por um processo onde o turista que pratica o afroturismo, ele vai sabendo com consciência da sua escolha. Ele não é surpreendido simplesmente por um marketing massivo ou porque normalmente ou habitualmente a gente sempre ficou nesse hotel, a gente sempre fez esse passeio. O turista que hoje busca o afroturismo, ele busca porque ele quer reconectar com essa história e se reconhecer nessa história, principalmente no quesito cultural, no quesito de identidade, de origem, né? Eu falo sempre que assim, o turismo em si, ele é só a atividade econômica. O insumo dele é a cultura, é a história que a gente vai contar, né? Exato. O afroturismo, então, é uma nova perspectiva da nossa própria história, do que a gente sempre consumiu, seria isso. Historicamente é importante dizer que essa terminologia é uma terminologia nova, mas a prática do afroturismo ela já existe há muitos anos. Mas são histórias não contadas? Seria isso? Estou fazendo uma pergunta bem de leiga mesmo, porque a gente viaja e fala, a gente tem a história do Brasil colonial, onde a gente só tem a perspectiva do afro a partir da escravidão. Exato. É só essa história que é contada pra gente enquanto escola e enquanto turista também, sim. Né? É uma nova perspectiva que o afroturismo traz. Ele passa por essa discussão, de certa maneira, da narrativa. Porque o afroturismo, nós percebemos pela prática, que costuma ser uma disputa de narrativa pelo mesmo território. É mesmo. Para a gente poder, por exemplo, muita gente que já fez um City Tour Belo Horizonte, ao fazer a nossa atividade, Belo Horizontes Negros, fala assim, nossa, não imaginava que isso poderia acontecer em Belo Horizonte. Não tinha pensado na história por essa lógica. Então não deixa de ser uma disputa narrativa. E a gente tem registro suficiente para comercializar. Sim. Me dá um exemplo de Belo Horizonte. Antes eu queria só trazer uma perspectiva que eu acho muito importante. Quando a gente está pensando no turismo, a gente está pensando que apesar de ser uma atividade econômica comparado com outros setores nova, ela traz a mesma estrutura das demais. A gente tem uma estrutura definida do que é valoroso e do que não é, do que pode funcionar e do que não pode funcionar. E a gente tem uma estrutura de poder. Então a gente parte desse ponto. Quem tem poder é quem conduz e define o que vai para frente e o que não vai. Então, quando a gente está falando de produtos turísticos, a gente tem quem formate esses produtos e que vai falar, olha, agora a tendência são bangalôs.
Então é isso daqui que vai vender e sempre vai vender desse jeito. Qualquer coisa que esteja fora disso, vem cá para a margem, não usa não. Então, quando a gente coloca o afroturismo, é a oportunidade, e é mais do que a oportunidade, é o poder na mão das pessoas de contar a própria história. Então, eu não resumiria o afroturismo nas histórias que a história não conta, mas eu coloco o afroturismo como uma ação afirmativa dos empreendedores pretos, das histórias, das personalidades. Aí vou dar exemplo claro. Hoje aqui em Belo Horizonte é muito comum a gente ouvir a história de uma mulher que muitos colocam ela como Maria Papuda. Provavelmente todo mundo que veio fazer um city tour aqui em Belo Horizonte é colocado essa história. E logo se conclui que essa mulher é uma bruxa. Só que, na verdade, a ação que ela teve foi buscar o direito de moradia. Conta a história do Maria Papuda. Será que eu dou esse spoiler? Pode, então pode. Vou dar esse spoiler. Bom, Maria Papuda, na verdade, a gente apresenta ela como de fato ela era, que é a Maria do Arraial. Ela era uma mulher simples que estava ali colocada, né, estabelecida ali na região do Palácio da Liberdade, exatamente onde que está o Palácio da Liberdade, e nesse processo de construção dessa Belo Horizonte, ou seja, tirar o Curral del Rei da frente e vamos colocar essa evolução para frente, ela estava no meio do caminho. Logo, de forma muito resumida, tiraram ela daquela casa que ela estava para construir o palácio. Afinal, era o grande poder que estava ali. Só que ela, assim como todos os demais que estavam ali, resistiram. Né? E ela ficou conhecida porque ela resistiu. Ela, logicamente, quando a gente está resistindo, a gente não resiste sorrindo. Né? A gente resiste com bravura, a gente resiste com força. E ficou na história que ela jogou uma praga para os poderosos que estavam ali. Só que na hora de contar essa história, não colocaram que ela estava buscando o seu direito básico de moradia, buscando o seu direito básico de ter o seu território cultural, porque ali ela vivia com a família, com seus amigos e por aí vai. E aí na história narrada, sempre é colocada ela como bruxa. Na nossa história, a gente coloca ela nesse lugar de poder da narrativa, onde ela traz a narrativa da resistência. Resistência é essa que configura todo o processo da cultura afro-brasileira. Para a gente existir enquanto cultura afro-brasileira, existe um processo de resistência. E quando a gente vai fazendo Belos Horizontes Negros, a gente vai ter alguns outros pontos que a gente chama de pontos de denúncia e também pontos de cultura, pontos de alegria, que demonstra dessa identidade que nasce dessa resistência. Então, em resumo, é isso. Esses 4 roteiros que vocês têm são os 4 que vocês estão falando de afroturismo. Isso. Eles são temáticos? Como que eles, qual que é o nome? O que eles contam de diferente um do outro? Quer chegar? Vou aproveitar para falar um pouco desses roteiros, porque essa história da Maria do Arraial, ela é a base para uma das rotas. Então, ao longo da rota, de uma forma completa, a gente vai recontar a história do Arraial do Curral del Rei. Se nós a chamamos de Maria do Arraial, nós precisamos de apresentar o Arraial. Exato. Ao apresentar o Arraial, a gente apresenta a população que residia nesse arraial, que majoritariamente era uma população preta e parda pelo censo, um dos primeiros censos que nós temos. Depois disso, nós temos pesquisadores que tratam da temática e que nos ajudam nessa rota da Maria do Arraial, que são Padre Mauro, que fez uma investigação muito grande pela Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, e Marcelina, que faz uma investigação sobre a realidade histórica e religiosa na cidade. Eles levantaram essa leva cultural na perspectiva de estudo e nós aproveitamos que o turista é um ser que transita e se desloca entre vários territórios para dar luz e apresentar essa história que muitos deles não conhecem. Primeira rota, Maria do Arraial. A segunda rota é denominada Artes Negras. É muito importante, dentro do processo de criação das rotas, nós pensamos o que Belo Horizonte ainda pode contar sobre a história preta. E aí nós buscamos essa rota, que é uma rota que vai passando por todos os estilos de arte. Então nós vamos refletir sobre a arquitetura, vamos refletir sobre o cinema, vamos refletir sobre a música e vamos trazer algumas literatura. Trazendo algumas intervenções no caminho, por exemplo, com o oráculo, que é uma atividade que a gente realiza com cada um para trazer uma mensagem ali do dia de pessoas pretas importantes na nossa trajetória e que a gente consegue dar luz a isso na atividade que nós temos. Rota 2.
A terceira rota trabalha com direitos humanos. É uma rota que inicia e tem como tônica Conceição Evaristo, que nasce num aglomerado na favela chamada Pendura Saia, que fica no alto do Cruzeiro. Então nós começamos avistando a cidade. Do Cruzeiro, bairro Cruzeiro. Do bairro Ao Cruzeiro. lado da FUMEC. E começamos avistando a cidade e de lá descemos, passando por espaços que trabalham a representatividade dos direitos humanos a nível do Brasil e a nível de Minas Gerais, inclusive, há tempos passados, se a gente pensar na Inconfidência Mineira, por exemplo. Então a gente consegue, ao longo dessa rota, mesmo dentro de Belo Horizonte, tratar sobre vários desses assuntos. A quarta rota me ajuda a contar para você uma situação que não é somente a narrativa que traz a tônica do afroturismo, mas também os espaços são muito importantes. Então pensar em espaços onde a cultura preta se faz presente é de fato trazer à tônica aquilo que é afroturismo. Para isso nós utilizamos 2 espaços e chamamos esse roteiro de Entre Museus. Então começa no Museu Histórico Abílio Barreto e termina a experiência no Muquifo, Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, onde a gente tem uma narrativa de exposição totalmente diferente entre um e outro, um diálogo entre os 2 museus sendo provocados pelo guia de turismo, pelo anfitrião, que sempre acompanha as atividades, mas que proporciona um despertar do olhar para algo que é naturalmente cultural, mas que nós no turismo utilizamos para potencializar essa narrativa e para levar as pessoas a conhecerem também essas histórias. São roteiros que não fazem sentido, então a pessoa fazer sozinha, né? Não, porque a gente propõe exatamente essa vivência entre o grupo, e até mesmo quando a pessoa vem conhecer o roteiro, mesmo que seja particular, essa ideia de ter o guia e o anfitrião é quase que um primo te acompanhando e te mostrando a cidade dele. Eu gosto sempre de marcar também que o território de Belo Horizonte, essas iniciativas, esses espaços pretos sempre existiram. O que nós, enquanto agência, enquanto Sensações, fazemos, né, desde o início, é tentar dar relevância na nossa narrativa para esses espaços, né? A gente tem tantos outros que já praticam o afroturismo, que às vezes não se enquadram porque não entende ou não sabe qual que é o conceito, mas não deixa de ser o afroturismo, sabe? A gente tem feito esses passeios, especificamente o Belos Horizontes Negros, desde 2023. Mas antes disso mesmo, o Thiago já praticava os passeios das sensações com esse olhar mais diverso. A gente sempre trabalhou as artes urbanas, já é uma essência, os coletivos, olhar a cidade. E uma coisa muito importante também de entender, que muita gente pergunta pra gente, mas vocês não vão para as favelas, vocês não vão para as periferias? Inicialmente foi proposital a gente estar dentro da Contorno. Essa é uma cidade que trabalhou a ideia de que o que era cidade estava dentro do contorno, o que não era, vai para fora. E o que a gente faz é reocupar esse espaço, contando as histórias que foram tiradas desse contorno. Então, por isso que nesse primeiro... Vamos colocar essa primeira temporada? Nessa primeira temporada, a gente coloca esses 4 roteiros dentro da Contorno, mas a gente já está arquitetando e mobilizando outros tantos roteiros com essa temática. E quem hoje consome afroturismo? Pelo menos aqui, né, quando vem para Belo Horizonte, vão ter essa perspectiva. Depois eu quero saber um pouquinho do que vocês pegam de referência mundo afora. Mas aqui, quem compra esses roteiros? É muito interessante que tem uma comunidade de viajantes pretos e pretas que buscam esse tipo de experiência, mas é muito importante aproveitar esse espaço de tanta potência que é o turismo, porque a gente possa desmistificar isso. Não é só para o preto. Inúmeras pessoas entram em contato com a gente e dizem assim, eu sou branco e eu também posso ir no tour? Por que será que isso está acontecendo, gente? Vocês já refletiram sobre isso? É uma questão de que, do nosso ponto de vista, e aí a gente pode problematizar isso um pouco mais também, é que muitas pessoas brancas, elas não se veem racializadas. É como se a discussão de raça não competissem às pessoas brancas. E, na verdade, o que a gente proporciona no tour é mostrar que o Tour Belos Horizontes Negros, ele diz respeito a todos os tipos de pessoas, a todas as etnias, a todas as raças. Então, quando a gente traz uma discussão que, na verdade, pode parecer que é uma discussão na perspectiva negra, mas a gente está discutindo a sociedade como um todo. Perspectiva humana, né? A gente está trazendo esse aspecto de uma maneira mais ampla para que a pessoa branca possa conseguir se enxergar dentro dessa sociedade. Porque quem é negro, e aí é uma perspectiva muito mais fácil de entender, qual que é o nosso lugar, ou o lugar
melhor, o lugar que nós somos colocados na sociedade. Então, muitas pessoas nos veem de rabo de olho, às vezes não acreditam no nosso potencial, não acham que a gente consegue, de certa maneira, alcançar alguns espaços. Não digo isso na perspectiva pessoal, mas digo isso numa perspectiva coletiva. É esse o imaginário que muitas pessoas têm. Então, quando vem para o TUI e consegue ter essa dimensão, a gente começa a ter essa perspectiva das pessoas pensarem, nossa, essa luta de ter uma sociedade melhor, ela passa também pela minha luta de vida. E eu acho que isso é um dos grandes chamarizes. Assim, eu acrescento aqui, eu vou buscar aqui o livro Afroturismo, que é inclusive escrito pelo Guilherme Soares Dias, que é o parceiro nosso do Guia Negro, onde o manifesto até anotei aqui para não errar a ordem, afeto, afronta e futuro. Quando a gente está falando de afroturismo, é incômodo porque a gente está expondo uma fissura da estrutura da sociedade. E quando a gente está falando de turismo, a gente também está falando de lazer. As pessoas estão vindo buscar conhecimento e também conhecer um território por meio da perspectiva preta, sim. Eu acho que o incômodo vem a partir do momento que a gente não está na tradição exaltando as mesmas estátuas, os mesmos espaços, porque esses lugares já têm o seu lugar na prateleira. O afroturismo, ele talvez incomoda porque no mercado demonstra que a gente está buscando o nosso espaço também a partir dessa prática. E também incomoda porque não são mais os mesmos nessa luz de atenção. Então, acho que é um futuro inevitável. A gente pode ver isso em todos os setores. A gente está falando de diversidade. Se a gente está falando de diversidade, a gente está colocando que vamos ter que dividir esse bolo, sim. Todo mundo vai ter que comer e ser feliz com esse bolo, porque o turismo é lazer e é economia. E existe mercado real existe isso, muito mercado para isso. E aí, indo nesse sentido, a pessoa que busca a prática do afroturismo, aí a gente pode falar de outras, eu acho que independe inicialmente do valor monetário, no sentido, é caro ou barato. Ela vai buscar pelo motivo de ser afroturismo. E aí depois, no segundo momento, ela vai ver ali se está dentro do que ela está programando ou não. Existe hoje a motivação, tem vários dados da Embratur já trabalhando isso, do próprio Ministério do Turismo. Foi esse ano passado, que fizeram o primeiro mapeamento de afroturismo do Brasil. Então a gente tem informação, conhecimento de mercado, tem vários empreendedores que já trabalham com isso e ganham dinheiro. E aí a gente está falando de empreendedor pequeno, empreendedor que faz cruzeiros específicos disso, empreendedor que fazem produtos internacionais. Então é uma realidade. Agora cabe a gente a entender quais são as ofertas e como melhor expor elas nesse mercado, né? Lucas, você falou dos empreendedores, que vocês dão essa prioridade aos empreendedores pretos. Você encontra este público dentro dos limites da Contorno, que empreende? Eu achei muito bacana isso. Sim. Porque que a gente vê o quê? As grandes redes hoteleiras, né? Onde que estão esses empreendedores? Dentro da Contorno, que me gerou essa curiosidade. A gente sempre está no processo de descoberta, né? Pequenos negócios. São pequenos negócios e, gente, BH é de fato uma roça grande, né? Com todo afeto e carinho eu falo isso. A gente não conhece todo mundo, né? Isso é fato. Mas aqueles que a gente vai encontrando pelo caminho, a gente vai agregando dentro do nosso processo. Ultimamente ficou muito reconhecido a nível nacional, por exemplo, o Espaço Quitutu, da Kelma, que é uma chefe de cozinha, que por trabalho, participou de um reality show na Globo, de cozinha, tomou ali uma percepção, mas antes mesmo de ir para lá, já era reconhecida aqui, né, de um espaço realmente de afirmação do território. Ela fica ali próximo do viaduto Santa Teresa. Um dos movimentos que ajuda muito nisso é o Black Money. A gente tem uma ideia
de fazer o dinheiro circular dentro da comunidade Legal. preta e das pessoas que são empreendedores pretos, porque também passam por uma dificuldade de se posicionar e muitas das vezes trabalham nos seus estabelecimentos aquela característica. Então, 2 das nossas 4 rotas a gente consegue terminar no Quitutu com o almoço, então é interessante porque a gente está nessa região. Uma das rotas, que é a Maria do Arraial, que é mais extensa, lá no Mercado Novo, a gente foi buscar quem seria o empreendedor que poderia acolher. Vocês fazem um qual trabalho seria o de lugar. cavucar mesmo, né? Como diz a gente E aqui, constantemente. Né? Porque Imagina, muda, é um garimpo, né? né? É isso, e vão mudando. Aí, por exemplo, tem um Porque é mais lugarzinho- cômodo ir pro lugar comum, É né, isso, gente? É muito é mais isso. cômodo. Vocês não estão fazendo isso. E aí imagina, por exemplo, a pessoa faz um tour, uma caminhada que é prazerosa, mas ao mesmo tempo não deixa de ser uma caminhada, um exercício, uma forma da gente circular pela cidade, terminando na beirada de um fogão de lenha, dentro do Mercado Novo, com mulheres que cozinham ali, mulheres pretas majoritariamente, e que estão ali contando o que é a comida mineira. Isso nos dá a possibilidade de dizer que, particularmente, além de exercer o afroturismo em Minas Gerais, a gente tem uma característica muito forte que é a afromineridade. A afromineridade está presente em Minas Gerais, principalmente nas suas manifestações culturais, no modo de fazer, no saber que marca essa nossa trajetória, essa nossa nas forma igrejas de do ser. Rosário, espalhado É por isso. todas as cidades, quase. E né, as gente? pessoas que estão em torno dessa igreja. Sim. Porque a religiosidade, marcada na religiosidade católica, majoritariamente mineira, é uma religiosidade que também é permeada de sincretismo religioso. Que a história, e aí muitas das vezes a gente tem que buscar os aspectos históricos, o fato da gente não possuir ordem primeira e ordem segunda em grande parte do nosso período histórico em Minas Gerais, nos ajuda a dizer que as populações e as pessoas fizeram a sua história. E aí as Irmandades do Rosário construíram as suas igrejas para todas as cidades. Uma coisa muito interessante, aí voltando para aquele fato, né? Eu sou branco, eu faço passeio e não faço. Né? E é muito recorrente na hora que a gente está fazendo esses passeios o reconhecimento dessa cultura mineira, e quando a gente vai estratificar, principalmente quando a gente fala de gastronomia, a gente vai vendo que a nossa gastronomia é afro, Não tem como, é ancestral, né, gente? a Não gente tem vai como. vendo que a sonoridade da nossa infância é afro. A gente está falando de congado, a gente está falando de reinado, a gente está falando de uma cantiga de criança, e que muito se passa por essa ancestralidade. E aí a gente está falando da identidade do mineiro, e que por vezes não é identificada como uma identidade afro por opção. Lembra que eu falei de poder? Qual que é a narrativa que a gente coloca pra frente? É eurocêntrica ou é afro? Né? Na nossa história como toda. Então, falo isso porque o afroturismo te permite a se reconhecer e reconhecer a sua história que não foi contada. Sim, verdade. E é a sua própria história, a história do seu território, a história da sua família, de onde vêm as coisas, e com isso te deixa muito mais rico. Com certeza. Né? E é bem Eu acho interessante. além ainda, sabe, gente, assim, claro que esse reconhecimento é importante e que a gente, nem falo só como mineiro, não, mas acho sim que Minas Gerais é muito forte, a gente sempre negou isso. Sim, né? sim. Mas a gente tem um mercado e uma história legal para contar para todo mundo, pro asiático que está rodando o mundo e que a gente sabe que eles vão chegar aqui em algum momento, e eles querem, as pessoas querem conhecer uns as histórias dos outros, né? Por que a gente sempre foi para a Europa saber a história da Europa e a gente pouco rodou aqui? Talvez porque não tinham dois como vocês também para embalar isso num produto e contar essa história, né? Aí eu volto, e é muito legal, porque que a gente fala que constantemente a gente vai redescobrindo e descobrindo as coisas. Quando a gente vai olhar para a história, a gente reconhece muitas lideranças que lutam, tal como seja na narrativa que hoje a gente está chamando de afroturismo, seja lá no início, porque quando a gente está falando dessa população africana, desde o início eles lutaram. Ninguém veio para cá deitado, tô vindo, né? Então, essa história, quando a gente fala da Maré do Arraial, ela estratifica, ela coloca em voga a resistência recorrente. Então, quando a gente vai retomar isso, olhando para trás, olhando para os ancestrais, olhando para as histórias que por vezes são colocadas na forma marginal mesmo, a gente reconhece isso constantemente, não é de agora, o ponto de partida não é agora, entende? Eu entendo, o ponto de partida não é agora, mas vamos combinar, e aí você falou aqui, né, anteriormente, que turismo é lazer. Vocês estão trazendo isso, uma forma lúdica de contar essa história.
por mais que seja uma história séria, é uma forma lúdica, é uma forma gostosa. Porque talvez a gente teria essas grandes resistências aí, contando essas histórias, contando isso tudo, mas dificilmente você ia ter uma pessoa comum que ia pegar um livro desse para ler. Mas a partir do momento que a gente tem isso, né? E aí vocês estão contando uma história linda, mas que por trás disso tem muito trabalho de cotação, de ver o que está valendo a pena, de ter resultado financeiro no final, de todo o trabalho de agenciamento, que as pessoas não sabem que acontece, que ele é diário, para embalar isso para um produto, para a pessoa comum, que não vai ser um grande estudioso como vocês são, a consumir isso e aprender. E aí eu acho que é quando a gente consegue fazer a diferença, quando vocês saem desse ambiente acadêmico e trazem para a realidade comercial. Olha, eu consigo fazer um roteiro de 2 dias em Belo Horizonte de afroturismo sem precisar virar uma especialista em afroturismo. Isso é que eu acho que é o mais bacana, e sabe? qual que é o recado para o turista? É a autenticidade. Origem, o recado que os turistas... O que o turista demanda? Você pergunta qual que é o perfil. Muito é o perfil de quem busca autenticidade. Porque a pessoa fala assim, olha, eu estou cansado daquela coisa que é feita só para o turista. Maravilhoso. Então essa ideia no afroturismo é muito difícil de ter. Não tem porque como, o afroturismo ele trabalha com autenticidade, ele trabalha com conexão. Por que a gente tem nem registro para fazer maquiado, né? E por que você não vai fazer um afroturismo autoguiado sozinho? Porque o afroturismo é contato. Afroturismo é conexão. Afroturismo é o aquilombamento, é a gente se ver no outro e conversar. Então o nosso tour, na verdade, é uma conversa e acaba sendo uma conversa, de certa maneira, educativa, no qual a gente... Imagina assim, várias pessoas sentam na praça e bate papo com alguém. E isso é uma atividade de lazer. No nosso caso, a gente convida a pessoa a caminhar. A gente vai lá nos nossos antepassados, vai buscar aqueles que caminharam e conversavam durante de muito tempo para poder falar assim, olha, a gente pode andar, conhecer esse lugar onde a gente vive e ao mesmo tempo bater um papo. E esse é o... Agora, uma coisa, pensando nessa formatação de produto, demanda da gente constantemente criatividade. Imagina. Demanda da gente constantemente entender e ter uma escuta ativa do turista que está vindo para quem está demandando também enquanto agências e operadoras. Algumas dessas rotas tinham outro formato e durante a gente foi readequando ali. No começo a gente subia, agora a gente desce. Olha só, mas são pequenos detalhes. São coisas que a prática, que quem não né? está na operação não sabe não, o papel aceita tudo, né? Exato. E até grupos específicos também, né, Lucas? Por exemplo, a gente já trabalhou com grupos de jornalistas. Então, com grupos de jornalistas, nós realizamos uma narrativa mais voltada para a comunicação. Com grupos de juristas de uma associação de magistrados de Minas. Então, nós trabalhamos uma narrativa que pudesse atender um pouco dessa perspectiva da legislação. Então, o território ele é tão rico que ele nos possibilita também mudar. E aí a criatividade, como o Lucas disse, não pode faltar. E acaba sendo um serviço super personalizado. Porque a história não muda, mas a operação acaba mudando. Né? Cada roteiro tem uma novidade. A cada roteiro, como a gente é da conversa, da prosa e da escuta, quem está visitando, ele não fica quieto, parado, sem dar sua contribuição. Sem interagir, né? E como são pessoas extremamente interessadas na pauta, muitas vezes a gente pegou a informação ali. A gente parte do ponto de que a gente realmente não sabe tudo. Então, se a gente não sabe tudo, quando a gente está fazendo o roteiro, é um lugar de aprendizado também. E os grupos são diferentes. Né? Então, assim, você está indo com um grupo de juristas, vai ser uma coisa. Se for com um grupo de crianças, com família, vai ser outra coisa. E essa história aí já tem um tempo, né, que vocês estão construindo, e agora a gente vai ter o Congresso Brasileiro de Afroturismo, que vai acontecer em Belo Horizonte. Me conta do Congresso. Exatamente. Estamos aqui, Não é? Thiago? Olha, o Congresso foi pensado para acontecer principalmente fora de um eixo muito comum do afroturismo, que é o eixo Rio, São Paulo, Salvador. Então, quando se pensa em afroturismo no Brasil, majoritariamente pensa nesses 3 lugares: Salvador, Rio e São Paulo. Nós tentamos trazer o Congresso para cá, principalmente para trazer o potencial que Minas Gerais tem. Eu acho que o mineiro ele tem aquele jeitinho mais tímido, mais de não falar, mas a gente tem muita coisa no nosso território. Nosso território ele tem uma característica com 3 biomas distintos, com realidades distintas e várias comunidades, vários museus, vários espaços que trazem essa potência para o Congresso. Então nós queríamos, primeiro, trazer o que Minas Gerais tem de relevante, mas ao mesmo tempo ser um lugar de encontro do Brasil.
Então, o Congresso Brasileiro de Afroturismo ele foi idealizado dentro desse contexto, no ano em que a gente celebra a fundação da Associação Brasileira de Afroturismo, Exato. onde nós também somos um dos membros fundadores, que é um orgulho para que a gente possa dizer para todo mundo da importância dessa mobilização e das pessoas que fazem o afroturismo espalhado pelo Brasil. A programação, Isabela, está riquíssima dentro de um contexto de entender desde uma perspectiva de posicionamento internacional do afroturismo, passando pela realidade brasileira e chegando até a nossa realidade em Belo Horizonte, discutindo o nosso território e aquilo que a gente tem de melhor. Essa é uma iniciativa, né, em conjunto do Guia Negro, que é uma plataforma de afroturismo a nível Brasil, uma das principais, junto com nós, das Sensações Turismos, e que juntos a gente então organiza e formata esse congresso. Ele vai acontecer de 3 a 5 de dezembro. Ele vai ter duas localidades, né? A parte técnica de 3 a 5 de dezembro vai acontecer no CRJ, Centro de Referência à Juventude, ali na Praça da Estação, e a parte acadêmica vai acontecer dia 4, na parte da manhã, lá no paralelo, lá na FUMEC, ali no bairro Cruzeiro. O público, então, vão ser, para a parte acadêmica, obviamente, quem? Os estudantes de turismo e de outras áreas também? Essa parte é muito legal, porque nós não queremos fazer um evento que possa ser aquele acadêmico tradicional. Isso. Então, nós chamamos o espaço de diálogos acadêmicos e ancestrais. Ele acolhe pesquisas científicas, relatos de pesquisa em andamento ou concluída, mas nós temos outras 2 categorias que não necessariamente são para pesquisadores. Por exemplo, a segunda categoria é dossiê fotográfico. Então, um empreendedor que tem uma atividade de afroturismo, uma comunidade que tem uma atividade de afroturismo, que recebe turistas e tem uma dinâmica, ela pode apresentar uma sequência de fotografias de 10 a 15 com um pequeno texto, um texto de apresentação desse dossiê e um texto de conclusão, trazendo algumas reflexões sobre o que aquelas fotos podem trazer. É uma oportunidade de apresentar isso também dentro do Congresso. E a terceira modalidade é entrevistas com mestres e mestras. Do saber popular. Porque nós sabemos... Aproximando a academia de quem realmente está fazendo o negócio acontecer. Exatamente, é esse o intuito, é pensar em, por exemplo, o trabalho, ele não tem limite de quantidades de pessoas. Então, se uma comunidade inteira, ou parte de uma comunidade, ou uma associação quiser escrever em conjunto, a gente acata, porque o nosso intuito não é seguir aquele rigor acadêmico tão apurado, mas sim que essas histórias possam ser contadas e potencializadas. E é importante a gente dizer que Belo Horizonte, ele é o destino anfitrião do evento. Então, essa acolhida em Belo Horizonte, aí, claro, a gente não pode deixar de mencionar o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte, exato, por meio da Belotur, para que faça com que isso de fato aconteça, né, aqui em Belo Horizonte, mas é uma maneira também da gente mostrar que da cidade para o mundo a gente consegue discutir sobre afroturismo, que depois de tanto tempo que essa prática acontece, é uma das primeiras vezes, por exemplo, que no Plano Nacional de Turismo nós tivemos a menção dessa terminologia e dessa prática como uma tendência para os próximos anos. Para essa parte acadêmica ainda é possível inscrever? Sim, projeto sim, você podia divulgar ótima, pra gente, então ótima. vamos lá. Ó, a gente prorrogou o prazo, então até dia 10 de novembro está aberta a inscrição no nosso site, no nosso Instagram. No site está cbafro.com.br e no Instagram @cbafro. Você tem mais detalhamento ali no link de inscrição. Na parte a parte técnica, né, quando você colocou ali qual que é o público, o público é o público de empreendedores, de instituições de apoio, de setor público. É realmente esse momento de encontro, onde a gente vai ter a oportunidade para aqueles que nunca ouviram falar e nunca entenderam da prática, querem entender, ali é um espaço muito interessante, e para aqueles que já estão inseridos, estão evoluindo para diferentes caminhos, é o espaço de conexão com outros tantos empreendedores, com comunidades, com políticas públicas, com oportunidade mesmo. Então, a gente tem essa separação apenas no dia 4 de manhã, vai ter a parte acadêmica, que é de seleção desses trabalhos inscritos, e paralelo vai permanecer a programação técnica lá no CRJ. Um detalhe importante que, além dessa parte técnica, da parte acadêmica, o evento ele é muito mais do que isso.
Então ele tem uma parte, por exemplo, e várias surpresas a gente pretende fazer, né? Mas nessa parte cultural, a gente tem dialogado com vários municípios e várias comunidades quilombolas, comunidades tradicionais, que estarão no evento trazendo o que é o seu potencial, o que é a sua força, o que é a sua expressão cultural. A gente vai ter um cuidado tão grande, a gente tem uma beleza que é um patrimônio cultural e material, que é as quitandas de Paracatu. Então nós teremos ao longo do evento uma possibilidade de conhecer as quitandeiras, aquelas pessoas que trabalham com esse processo, que produzem tudo isso e vai colocar a mesa para que a gente possa vivenciar. Então isso é um gostinho do que a gente pode dar, do que vai ser o que a gente está chamando desse grande aquilombamento, né? Um grande encontro mesmo no Congresso. E o público, então, seria um público mais técnico nesse momento para o Congresso, né? O público de fato é diverso, Isabela, no sentido de o foco, né, das discussões são para empreendedores que querem chegar nessa prática do afroturismo, mas também tem a parte de universidade que estão estudando turismo que vão estar, mas em grande volume vão ser os empreendedores, o afroempreendedor e as instituições de apoio, né, seja prefeitura, os circuitos turísticos, associações de guia, outras tantas associações que a gente tem no setor do turismo e, como o Thiago bem falou, a programação ela atende todos esses, né? Com mais detalhe e para você se sentir mais motivado aí, entra no nosso site que vocês vão ver exatamente item a item das discussões que a gente está propondo. Se você está assistindo esse episódio no YouTube, vai lá no iTurismo, que a gente vai deixar o link lá, que aí é só clicar, fica mais fácil, se você não conseguiu anotar. E aí, gente, assim, para quem está querendo, então, né, empreender, seja um destino, seja um empreendedor no afroturismo, queria que vocês dessem umas dicas aí. Óbvio que participar do congresso é uma delas, né? Para além de participar do congresso, vocês conseguem dar aí algumas dicas para quem está querendo começar e não sabe por onde começar? Eu acho que é muito importante a gente pensar que o afroturismo é feito de conexões. Lá atrás, antes mesmo de conectar com o Lucas e da gente pensar o afroturismo em Belo Horizonte, eu havia me conectado com a Lupri, que pensava a Rota dos Quilombos, que a gente acredita ser um projeto pioneiro aqui em Minas Gerais. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito importante para quem quiser trabalhar nesse setor que se mobilize em conjunto. Encontrem atores que fazem ações semelhantes, busquem pessoas que têm referência nesse assunto, porque essas conexões, mesmo não podem ser territorialmente, pode ser pessoas da localidade, mas ao mesmo tempo pode ser fora. O Congresso, por exemplo, ele foi construído muito assim. Nós conversamos com um, conversamos com outro, e é um produto novo. Então, ele é o primeiro, a ideia é que ele seja itinerante? Sim. Nós temos, por exemplo, três estados/cidades candidatas a receber o próximo Congresso Brasileiro de Afroturismo, que com certeza vai acontecer fora de Belo Horizonte, exatamente para essa dinâmica. Mas é interessante assim, acho que o primeiro recado é criar conexões. O segundo é entender que, enquanto turismo, nós temos uma atividade que é muito tradicional. Então, a atividade turística, ela majoritariamente, ao longo do tempo, ela tem poucas mudanças em relação a outras áreas, né? E até é compreensível quando a gente olha, por exemplo, uma empresa de transporte, que ela trabalha com ônibus e fica ali durante o período que ela tem, ou com um hotel, que você também tem esse dinamismo de um prédio que vai ser construído e precisa de dar um retorno por um determinado tempo. Quando a gente olha para o território e para as pessoas, a gente não tem essa rigidez. A gente consegue fazer essa mobilidade. Então, os guias de turismo, as agências de viagem, os destinos, podem olhar para a sua oferta e colocar no catálogo assim: primeiro passo é mostrar que ali existe algo que alguém possa querer conhecer. E aí eu acho que se colocar nesse lugar do afroturismo ajuda a projetar e a conectar a história local com a história de quem mais importa no turismo, que é o viajante, o turista, aquele que vai criar o desejo em conhecer aquela localidade a partir de tudo que está sendo contado e dito sobre ela. Na minha perspectiva, eu coloco a principal dica do afroturismo é a escutativa. Se você não tiver uma escutativa e você só tiver o argumento da fala,
pouco você vai conseguir empregar. É muita informação, é muito detalhe, muitas camadas que precisam de ter uma escuta ativa, de uma dedicação de estudo, de uma dedicação de percepção, para então aí você começar a entender como que você vai se situar dentro desse espaço, né? E aí, a partir disso, eu acredito que as conexões favorecem essa escuta ativa. Quando você faz parte, quando você está participando de várias pontas, você consegue ter mais conteúdo e, a partir do conteúdo, você amadurece o seu argumento. Eu acho que tem que ter paciência, não adianta querer hoje e amanhã já estar executando, porque não vai ter sustentabilidade. Então, ter uma escuta ativa para você amadurecer o seu argumento e então você entender o seu lugar nesse caminho. Até porque a gente estava falando da autenticidade, Exatamente. né? E a autenticidade vai levar um tempo para colocar tudo na prateleira certa, né? Exato. Gente, vocês são turismólogos, porém também turistas, imagino. Um turista profissional. Então, a minha pergunta sempre no final é essa. Quero perguntar primeiro pro Lucas, depois pro Thiago. Lucas, quando você está de férias, o que você gosta de fazer? Eu amo caminhar. Amo caminhar. Um Forrest Gump. Nossa, caminho sem rumo. No meio do caminho eu proseio com poste, se deixar. Eu gosto. Eu falei agora há pouco da dica da escuta ativa. E o caminhar, para mim, é esse processo também de observar o que está acontecendo. Independente do lugar do mundo? Independente do lugar. Mas principalmente se eu estou numa cidade que eu não conheço. Uhum. Principalmente, amo E você caminhar. busca sempre ir para uma cidade diferente. Você não gosta de repetir destino, não? Eu tenho repetido Salvador com uma certa frequência. Mas eu amo descobrir lugares que eu nunca fui. Eu não gosto de repetir muito, não. Salvador, Mas a ele gente tem repete, não tem sido jeito. uma repetição gostosa. Então, é isso. Tiago, e você, quando tá de férias? Eu gosto muito de me conectar com as pessoas. É uma coisa que eu basicamente busco muito ao longo das minhas viagens. Mas eu não consigo, eu fiz exercício aqui agora rapidamente de lembrar, mas eu não consigo lembrar de uma viagem que eu fiz que eu não visitei algum espaço cultural. Então é uma coisa que eu normalmente gosto muito, até para atividades de lazer, de compra, praia, qualquer destino que seja, eu sempre gosto de buscar algum espaço, porque lá eu consigo entender um pouco daquela localidade e para mim é muito importante saber aonde eu estou colocando sair do o lugar pé. só de espectador, Isso, né? eu gosto muito, mas ao mesmo tempo lá é onde eu encontrei as principais pessoas e as pessoas mais legais que eu conheci nas viagens que eu fiz. Então é muito legal porque me ajuda ao mesmo tempo de conhecer o lugar, conhecer pessoas que conhecem, sabem um pouco daquela realidade daquele local. Maravilha. Gente, eu queria que agora vocês divulgassem, porque a gente falou de tantos negócios aqui, para a gente condensar tudo agora nesse finalzinho, as informações da Sensações Turismo, que a gente tem o site e o Instagram. Isso, Então isso. vamos lá. A gente vai dividir aqui. Eu falo das sensações, você fala do CB Afro. Bom, das sensações, então, vocês podem buscar a gente no @sensaçõesturismo. O site é sensações.tour.br. E lá tem todas as informações, detalhes de outros tantos pacotes que a gente faz, passeios, roteiros. Como a gente começou falando, a gente tem diferentes práticas do turismo aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Então dá uma olhada lá que tem coisa boa. Maravilha. O CB Afro também está lá nas Sensações, mas o Congresso Brasileiro de Afroturismo é super simples. www.cbafro.com.br ou CBAfro no Instagram. Aí lá as pessoas vão ter acesso à programação, Sim, à inscrição, isso tudo. Todas. Gente, muito obrigada. A gente que agradece. Adorei. Espero estar com vocês lá no início de dezembro. Então, de 3 a 5 de dezembro. Exato. Né? E a você, eu quero te convidar a conferir diariamente o nosso conteúdo sobre as diversas vertentes do turismo em turismo.ai.com.br. Não deixe de seguir também o nosso Instagram, @portaluaiturismo. E eu te vejo no próximo programa. Tchau, tchau.